Você está animado? Você está com expectativa? Então, crie expectativa mesmo. Porque a ressurreição de Cristo, ela traz cura, salvação e libertação. Por quê? Porque o preço já foi pago. Isso aí você tem que ter em mente, em consciência, porque ele já pagou o preço por você. Então chega de doença. Vou falar de novo. Chega de doença. Se a doença tentar te tocar, o sacrifício traz a sua memória, o sacrifício já foi feito. E essa doença que possa chegar, já não tem mais. Porque o sacrifício de Cristo foi de uma vez por todas. Amém? O irmão Reiga fala em seus livros de uma importância que devemos ter, primeiramente, com o nosso espírito. Esse exercício de despertar a nossa consciência espiritual e estarmos conscientes é um exercício que nunca acaba. Entenda. A importância que devemos ter com o nosso espírito. É claro que muitas pessoas, elas levantam, acordam de manhã, levanta, arruma, escova os dentes, arruma o menino, leva para a escola, depois da escola vai para o trabalho. E se a gente não se atentar a isso, rapidamente a gente vai ficar detido nessa vida cotidiana ou nesse natural. Então por isso que a gente tem que estar sempre ativo mesmo com a nossa consciência a respeito da questão do espírito. Quando nós lembramos que Deus nos criou primeiramente, Ele nos criou o quê? Um espírito. Nós somos, de fato, um espírito. Em Gênesis, no capítulo 1, no verso 26, Deus vai dizer assim: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, se Deus nos criou a imagem e semelhança dele, se Deus é espírito, você é o quê, irmãos? Você é um espírito. O irmão Reiga traz em seus livros ensinamentos que tem correspondência com a palavra, que nós somos um espírito, habitamos em um corpo e temos uma alma. Repita comigo: eu sou um espírito, eu habito num corpo e eu tenho uma alma. Porém, nós nunca podemos esquecer da nossa origem, da onde nós fomos criados. Nós somos filhos de Deus, então nós somos como Deus. Sim ou não? E facilmente se a gente não se atentar a isso, facilmente nós vamos ficar presos aos nossos olhos naturais, ou aquilo que vemos, ou aquilo que pensamos. Então nós sempre temos que sempre estar ativos que nós somos um espírito. Nós vemos em Gênesis, no capítulo 2, Deus formou o homem do pó da terra. Então Deus cria o homem, cria o corpo humano do pó da terra. E quando ele cria, o que ele fez? Soprou em suas narinas. Então o homem, a partir desse momento, ele se torna o quê? Uma alma vivente. Nós temos essa natureza tríplice, ou essa natureza tridimensional, que nós somos um espírito, habitamos em um corpo e temos uma alma. Mas em alguns momentos, isso eu creio que é normal para todos. Tem vezes que a gente fica pensando: não, isso é meu espírito. Não, essa é minha alma. Não, mas é meu espírito ou minha alma? Então a gente tem essa dificuldade muito, de pensar sobre isso. Porém, se nós formos para a palavra, o apóstolo Paulo, vivendo essas mesmas coisas, ele vai dizer assim: eu esmurro o meu corpo, reduzo ele à escravidão, tendo eu pregado a outros, não venha mesmo a ser desqualificado. Então Paulo estava vivendo isso. Paulo também fala de um conflito que ele tinha também referente a essas coisas.
Por isso não desanimamos, 2 Coríntios 4,16, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então existe, né, mesmo essa realidade que vem além daquilo que nós vemos, que vem além do nosso homem exterior. Repita comigo, nós somos um espírito. Se a gente passar a observar o interior, o exterior, a gente pode dar o exemplo de uma casa. A nossa casa, ela tem a parte interior e a parte exterior, certo? Se a gente se atentar para as coisas de fora, a gente vai lá, corta uma grama, apara, né, uma árvore, pinta a fachada. Se a gente se atentar, né, para essas coisas exteriores, aí eu te pergunto, se alguém te disser, você só pode escolher uma parte para dar atenção, qual você escolheria? A sua parte exterior, que é a que os outros estão vendo, ou a parte interior, que é o seu espírito? Porque de fato a gente pode ter uma boa fachada, mas se a gente conhece, né, o nosso espírito, a gente sabe o que a gente anda, o que a gente anda fazendo. Mas se a nossa cama estiver suja, como que a gente vai deitar nela? Então, mas graças a Deus nós podemos olhar tanto a parte exterior quanto a parte exterior, certo? Quantas vezes nós lembramos do nosso espírito durante a semana? Talvez a rotina do dia, né? A gente acorda, escova o dente, penteia o cabelo, né? Vai lá, toma um café. Na hora que você vê, nossa, já está na hora de ir para trabalhar. Sai para trabalhar correndo, vai lá, trabalha, ocupa sua mente. Muitas coisas, volta para casa, almoça, faz comida, volta para o trabalho. Depois trabalha de novo, volta em casa. Aí tá lá, nossa, eu tenho que mexer numa coisa, eu tenho que mexer noutra. Aí na hora que vê, você já tem que fazer janta. E na hora que você vê, já tem que pôr a menina para dormir. E aí o dia todo passou, você se preocupando com o exterior. E em qual momento nós temos tirado um tempo para a leitura da palavra? Talvez alimentamos o nosso corpo, né? O nosso corpo, a gente sente fome mesmo, e a gente não esquece de alimentar o nosso corpo. Mas um caso a se pensar e o nosso espírito? Como estamos alimentando o nosso espírito? Porque se a circunstância mesmo chegar a um ponto, você vai tirar o que de dentro? Se uma pessoa estiver passando por uma determinada dificuldade, você vai tirar o que de dentro para resgatar ela do buraco da onde ela está? Abra sua Bíblia comigo em Provérbios, no capítulo 20. Vamos ler o versículo 27. Aleluia. Aleluia. Vocês estão me ouvindo? Em Provérbios 20, 27 vai dizer assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Repita comigo, lâmpada. A lâmpada hoje em dia nós temos uma facilidade imensa de
de ver, né? A gente convive tão fácil com ela, porque a gente vai para um determinado cômodo, a gente acende a luz, a gente vai para outro cômodo, acende a luz, mas a gente não vê a lâmpada, mas a gente vê o efeito que ela faz. Mas quando você vai fazer a sua barba, arrumar seu cabelo, a sua maquiagem, você vai lá e tenta acender a luz, e a luz não acende. E aí você só vai dar falta, né, dela a partir do momento que ela não acende. Quando Salomão escreveu, né, esse versículo, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, aí eu imagino como que fosse naquela época a lâmpada. Talvez podia ser uma tocha, ou uma lamparina, ou um candelabro. Mas vamos trazer um pouco mais para a gente poder entender sobre uma chácara na época dos nossos avós. Lá era o quê? A lamparina. Então, o que dá de entender referente ao que Salomão quis dizer, que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor? Quando você acende a lamparina, você precisa ir em um determinado lugar, você tem que pegar a lamparina, né? E a lâmpada ou a luz, ela vai acompanhando os seus passos da onde você sai de um determinado lugar até o lugar aonde você deseja ir. E aí você vai lá, faz o que precisa saber fazer, e aí traz, né, de volta essa lâmpada. Então, essa lâmpada, ela é o que? Ela te acompanha. Mas claro que quando Salomão, né, falou a respeito que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a gente vê, trazendo para hoje, que não é algo que era fixo. Porque hoje em dia a gente vai para um determinado cômodo e a lâmpada está lá fixa. Mas quando Salomão quis falar sobre isso, que a lâmpada do Senhor, que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, ele estava querendo dizer o quê? Que o nosso espírito, que é aonde a gente for, nós temos um luzeiro dentro de nós, que a gente não só vai iluminar os nossos passos para poder esbarrar em determinados lugares, mas que a gente vai ser luz para pessoas que precisam receber uma orientação. A gente sabe que o mundo hoje, pessoas estão vivendo em uma escuridão. Mas se nós não tivermos essa consciência sobre que o nosso espírito é a lâmpada do Senhor, o que é que a gente vai levar para as pessoas que estão na escuridão? O espírito do homem, ele deve proporcionar essa luz, para que nós sejamos levados de um lugar para o outro, a essência daquilo que Deus criou nós. É tão importante que Salomão tenha dito isso, que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, porque essa luz vem de Deus. Essa luz que vem de Deus é que ilumina não só os nossos passos, mas vai trazer luz para as pessoas que estão em trevas. O irmão Reagan fala de uma forma bem clara e nos ensina que nós temos que ter uma capacidade de nos guiar, que o Espírito, que a Bíblia nos ensina que Deus tem uma capacidade de nos guiar de muitas maneiras, sempre em conexão com o nosso homem interior. Se Deus é Espírito e Ele nos criou como Espírito, então Deus só vai falar diretamente com você através do seu Espírito. O interessante é que tem pessoas que criam expectativa para vir na igreja e aí fala, nossa, hoje Deus vai falar comigo. E aí vem com expectativa, sorridente,
cumprimenta o irmão, hoje Deus vai falar comigo, aleluia. E aí senta, vem o louvor, Deus vai falar comigo. Pai, e aí senta lá e fala, Pai, fala comigo, Senhor, fala comigo. E tá assim, ó. Fala comigo, Senhor, eu não estou te ouvindo. Trazendo ou tentando trazer o que é espiritual para o natural. Mas acredite, irmãos, você não vai encontrar. O que é, a Bíblia fala, o que é nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, se nós não tivermos essa consciência de entender sobre o nosso Espírito, que é o nosso eu, como o irmão Reagan fala, que é o nosso eu, nós não vamos conseguir nem ter acesso, porque a gente vai querer trazer Deus para a nossa dimensão, sendo que nós temos que nos levar para a dimensão dele. Nós só vamos conseguir entender Deus se nos já chegarmos a ele. Então aí ele vai se achegar a nós, mas é pelo Espírito. No livro Como Ser Guiado pelo Espírito, do irmão Kenneth Reagan, ele vai falar assim, o irmão Reagan, ele estava no quarto dele e Jesus apareceu para ele. E aí o irmão Reagan relata no seu livro que ele puxou a cadeira e começou a bater um papo com o irmão Reagan, Jesus. E nesse papo, Jesus falou assim, Jesus me disse, o profeta do Novo Testamento é bem semelhante ao profeta do Antigo. Ele era chamado de vidente, pois via e sabia coisas de forma sobrenatural. O profeta do Novo Testamento também vê e sabe das coisas sobrenaturalmente. Contudo, o profeta do Novo Testamento não tem a mesma natureza do profeta do Antigo. No Novo, eu não estabeleci, isso Jesus falando, no Novo, eu não estabeleci profetas na igreja para guiá-la. Um cristão sobre o Novo Testamento não necessita ser guiado por meio de profeta. Ele pode receber direções por intermédio dos profetas, mas não deve buscar isso. Na verdade, não é bíblico fazer isso. O ministério do profeta no Novo Testamento, nessa área, é apenas para confirmar o que as pessoas já sabem no seu espírito. Sobre a antiga aliança, apenas os sacerdotes, profetas e reis eram ungidos pelo Espírito Santo para ocuparem esse ofício. Então, os profetas, reis e sacerdotes, o Espírito vinham sobre eles para poder guiar o seu povo, para guiar as pessoas que fossem lá para pedir orientação. Os demais tinham o Espírito de Deus sobre ele, ou neles. Portanto, sobre a antiga aliança, as pessoas buscariam ser guiadas por meio de profetas, para eles, pois eles tinham o Espírito de Deus sobre eles. Sobre a nova aliança, graças a Deus, nós não somente temos o Espírito sobre nós, mas nós temos o Espírito em nós. E Jesus continuou, sobre a nova aliança não é dito, pois todos os que são guiados pelos profetas são filhos de Deus. Não, no Novo Testamento diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filho de Deus. Se você é filho de Deus, você é guiado pelo seu homem interior, pelo seu espírito, pela sua essência, por aquilo que Deus te criou de verdade, que você é um espírito. E eu quero trazer até um testemunho referente a isso. No ano passado, no início do ano, eu tive uma nota no meu espírito e falei para a Renata assim, esse ano as coisas vai ser mais aceleradas.
Eu não sei o que é não, mas vai ser, as coisas vai vir de uma forma aí mais rápida aí que a gente, sei não. Falei, deixei pra ela, não sei não. E aí a gente fez a escola de ministros, passou pouco tempo, dois meses, 3 meses. Aí eu recebo uma mensagem do pastor Tiago, falando para mim compor, né, a equipe de dirigentes e ministros aqui da igreja. Aí eu pensei assim, ué, mas eu? Mas eu tinha uma nota que as coisas iam acontecer, não sabia o que era, mas eu disse, amém. Mas eu pensei, eu respondia só de um dia pro outro, porque eu fui pensar ainda, né? Falei assim, será? E aí... Mas eu não dei um grito não, viu? Igual você, viu, Eduardo? E aí eu falei para ele, falei assim, ó, pastor, eu me submeto, né, à direção do Espírito sobre a sua vida, e eu estou disposto a ser treinado. Mas tem que estar disposto a ser treinado. Aí eu falando para Renato, ó, tem coisa aí que vai acontecer. E aí passou, a gente fez a escola de ministros. E aí antes da Maria nascer, o Ricardo teve em ideia. E aí o pastor Jaime falou para mim buscar ele lá, porque o voo dele ia sair daqui de Uberlândia. Eu falei, vou lá. Aí nós fomos lá. E aí ele pregando. Aí ele falou uma palavra assim. A única palavra que vem no meu espírito para você vai ser imediato. 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 Aí eu falei para Renato, falei assim, as coisas vão acontecer aí, parece mais acelerado do que a gente tá esperando. Aí a gente, né, veio. E aí a Maria nasceu e pouco tempo atrás, acho que uns 2 meses, eu ministrei, né, o mês passado. E aí no início do ano, né, eu fui olhar a escala lá. Eu falei assim, vamos ver qual dia que eu vou estar dirigindo, né? Aí eu olhei a escala lá, falei assim, não, mas esses dirigentes aqui tá meio estranho aqui pro meu gosto. E aí eu fui vendo, né? Não, mas esse ministro aqui. Aí na hora que eu fui ver, eu tava pra ministrar no domingo, rapaz. Eu falei, meu Deus, no domingo ainda? Podia ser na quinta-feira, não? Né? A onda mais gente, né? Mas deixa ainda mais nascer isso. E aí, irmãos, o que eu quero dizer para você sobre isso? Eu tinha algo no meu espírito sobre algo que ia acontecer. Eu estava ciente daquilo que Deus ia fazer, mas eu não sabia o que. Mas eu estava com meu coração disposto a obedecer àquilo que Ele queria que Ele fizesse. E aí, irmãos, eu falo com plena clareza, eu nunca me imaginei estar aqui, falando, comunicando, transmitindo, o que é um peso muito grande nisso. Não foi algo que me chamou a atenção. Mas acredite, quando Deus quer estipular algo no coração dele a seu respeito, não importa o que vai acontecer, não importa o que as pessoas pensam, é Deus que vai te colocar no lugar onde você precisa estar. Falo com plena clareza e temor mesmo no coração. Nunca imaginei e nunca desejei. Eu prefiro ir aqui dar um abraço do irmão, ir lá no pessoal lá do estacionamento, dar um abraço, sabe, acolher, mas desejar ter um status, não. Então o que eu quero dizer sobre isso? Se você tem uma nota no seu coração de Deus para a sua vida, pode chover tempestade, vai acontecer. Não importa as circunstâncias que se levantam, vai acontecer. Amém? Então, Deus, Ele vai nos guiar pelo homem interior, sobre o eu verdadeiro.
E eu queria trazer aqui alguns pontos que como nós podemos desenvolver essa sensibilidade no Espírito. E uma está lá em Colossenses, no verso 9, Colossenses 1, no verso 9, vai dizer assim: por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por nós. Paulo orando à igreja de Colossos. Por vós, e que pedis que transbordeis no pleno conhecimento. Paulo estava orando aos Colossenses por um conhecimento que eles tinham que ter. E o conhecimento era um conhecimento pleno, ou um conhecimento preciso. Irmãos, não é simplesmente você saber que você é um espírito, mas se você não tiver um conhecimento pelo qual a palavra já está implantada em você, você não vai entender o que o Espírito de Deus está querendo dizer ao seu espírito. A Bíblia fala que a palavra de Deus, ela traz luz e dá entendimento ao simples. Essa luz é o que vai trazer clareza no seu espírito, para você entender aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que Ele quer fazer em você e através de você. O nível de precisão da vontade de Deus que vamos conseguir compreender está diretamente ligada ao nível de sensibilidade do seu espírito. Eu vou falar de novo. O nível de precisão da vontade de Deus que vamos conseguir compreender está diretamente ligada ao nível de sensibilidade no espírito. Repita comigo: eu sou um espírito. E eu sou guiado pelo Espírito. Outro ponto, que a gente pode desenvolver essa sensibilidade é meditar e praticar a palavra. Vai nos ajudar a desenvolver essa vida no Espírito. Talvez não é nenhuma questão de tempo. Não, quanto tempo eu preciso? Ou eu tenho que ler tanto tempo para poder meditar, para poder entender, compreender. Talvez não é nem um tempo cronológico. Não, vou meditar aqui, eu vou ler aqui 1 hora. Aí vai lá ler 1 hora. Ou vou ler a Bíblia toda. Sei da Bíblia inteira. Mas se não houver uma prática, que finalidade tem aquilo que você absorve? Ou aquilo que você põe para dentro? A própria Bíblia fala que a palavra de Deus, ela não é somente ouvida. É claro que quando você está lendo, você está meditando, você está ouvindo. Sim ou não? Você não está ouvindo aquilo que você está falando? Se a palavra de Deus, ela não é somente ouvida, mas ela é ouvida e praticada, as pessoas vão conhecer o fruto é pela árvore. Então, se nós não exalar o bom perfume de Cristo, como que as pessoas vão reconhecer Cristo em nós? Repita comigo: eu sou um espírito. O Espírito do Senhor. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então você é uma lâmpada. Outro exercício que nós podemos aumentar nossa sensibilidade é: quanto tempo estamos separando para buscar, para ler? Quanto tempo nós estamos tirando para as coisas espirituais? Não, Daniel, mas é corrido demais e tal. Não, tira um versículo e medita naquele versículo o dia inteiro. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Um exemplo, que é o chavão aí de todo mundo aí, né? Mas se a gente for pegar o Senhor, nada me faltará. Ele não vai te deixar faltar comida na sua casa, não vai te deixar faltar trabalho, não vai te deixar faltar gasolina no seu carro para fazer uma visita para alguém. O nada me faltará é nada. Mas
nós temos que ter essa consciência de que nada vai nos faltar, mas é a partir da prática. Temos que praticar. Outra coisa é a oração em línguas. Vai trazer sensibilidade para desenvolvermos o nosso espírito e nos mantermos conscientes. Não, Daniel, mas eu oro em línguas todo dia, toda hora. Eu estou lá lavando louça, eu estou dirigindo, eu estou fazendo aquilo, eu estou fazendo aquilo outro. Mas um conselho que eu te dou é: ore em línguas sem estar fazendo coisas. Separe um tempo. Ora de fato, como a Bíblia fala. E quando você entra para dentro do seu quarto, você ora em secreto, entendendo que você é um espírito. E em secreto, Deus vai falar com você. Deus vai trazer direções. Deus vai trazer orientações através da oração em línguas. Outro ponto é ser rápido em se arrepender. Ah, mas eu fiz um negócio com o irmão, amanhã eu vou lá pedir perdão a ele. E aí passa o outro dia e você não vai, e aquilo vai criando raiz no seu coração. E no final das contas, aquela raiz já fixou no seu coração e você não pediu perdão. E aí isso vai trazendo muitas coisas como consequência. Então a falta de perdão, a falta de ser rápido em se arrepender, pecou, irmão, já se arrepende na mesma hora. Outro ponto é obedecer e aceitar instantaneamente a voz do Espírito. Irmão, se você tem uma nota no seu espírito para ir lá falar, vai lá e fala. Fica pensando demais não. Às vezes ficamos travados, insensíveis ao Espírito. Não, é o Espírito, não é a alma. Não, o Espírito é a alma. Será que é a alma? Será que é o Espírito? Irmão, você tem uma nota, vai lá e fala. Não fica guardando para você não. Que depois Deus vai te cobrar sobre isso. Eu falei com você para você ir lá, dar um abraço no irmão, um abraço que seja. Aí você não vai. Aí no final das contas a pessoa vai lá e morre, e aí? Eu tô levando pro extremo, tá? Mas é verdade. A falta de amor e o abraço. Na medida que ficamos sensíveis tentando buscar desenvolver mais a nossa sensibilidade ao Espírito, meditando, praticando, a gente vai conhecer mais a voz do nosso bom pastor. Quando mais praticamos, quando mais oramos, quando mais lemos, quando mais meditamos, quanto mais praticamos, irmãos, falo com plena clareza, não vai dar errado. Em momento algum vai dar errado. E por último, e eu quero fechar, antes da gente ir para a ceia, é que devemos orar. Paulo, em Efésios, no capítulo 1, no verso 16, ele vai dizer assim: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, para que iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamado, qual é a riqueza da glória, da sua herança nos santos. E em Colossenses, no capítulo 1, verso 9, vai dizer também, Paulo orando aos Colossenses, por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, para que pedis que transbordeis. Paulo ora por um transbordar, por um conhecimento pleno, por um conhecimento preciso. Paulo ora para que os olhos do vosso coração
se abra, para que você possa enxergar a boa, agradável, a perfeita vontade de Deus, para que você possa enxergar a suprema grandeza do seu poder, para que você possa enxergar, para que você possa ser iluminado, para saber a esperança do seu chamado. Fique de pé, irmãos. Queria chamar a equipe de música. Feche seus olhos, vamos orar. Ative o seu espírito. Eu não sei o que você tem passado durante essa semana, mas a semana começa hoje. Então dá início àquilo que Deus tem para você a partir de hoje. Ore, irmãos, para que Deus possa abrir os olhos do seu entendimento, para que você possa compreender a largura, o comprimento, qual é a altura, qual é a profundidade, qual é o propósito, qual é o plano. Pai, eu declaro em nome de Jesus um dia abençoado, uma semana abençoada, um início de semana não vai ser igual como os outros. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Se você acha, irmãos, se Deus não é fiel para cumprir, ou porque você acha que Ele esqueceu de você, é enganação do diabo, porque Deus nunca esquece dos seus filhos. Se você acha que Deus não está olhando para você, irmãos, Deus sempre está com os olhos dele inclinados para nós. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela tua igreja, para que haja um despertar em seu espírito, no espírito da vida de cada um, para que eles possam compreender a perfeita vontade do Senhor. Eu oro, Pai, para que os olhos deles se abram, para que eles possam entender qual a suprema grandeza da força do seu poder, qual a riqueza da glória deles nos santos. Eu oro, Pai, para que eles possam estar sensíveis à voz do Teu Espírito. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que eles possam entender a suprema grandeza da força do Seu poder que já opera neles. Já opera neles. Já opera neles. Já opera, Pai, no coração de cada um deles. Em nome de Jesus, sensíveis ao Teu Espírito, sensíveis ao Teu Espírito, sensíveis ao Teu Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia.